Bom dia. Esse alguém de Euríclides Formiga, psicografia de Carlos Bacelli. Quando a penúria visite os teus dias, em forma de tristeza ou solidão, lembra-te que nas horas mais sombrias, alguém te reconforta o coração. Quando a dor sobre tuas alegrias fizer sobre teus dias a escuridão, na senda estreita e dura em que porfias, alguém te ampara a cruz da provação. Quando ao teu redor tudo parece convite ao desespero, ouvido à prece, alguém com um sorriso a paz te reconduz. Este alguém que te segue sempre os passos, que te abençoa, que te estende os braços, possui o amado nome de Jesus. Meus amigos, nós vamos então dar início à nossa reunião. Nós estamos completando 40 anos de atividades, a nossa casa, o Grupo Espírita Maria de Nazaré. Dia 24 de agosto de 1982 foi a nossa primeira reunião. Dia 24, nós estamos completando 40 anos de atividades. Esse mês, então, nós estamos completando esses 40 anos de atividade e tudo começou ali debaixo das mangueiras, não tinha nada, só as mangueiras. A gente queria comemorar hoje ali, mas o vento frio, impossível, né? E nós estamos aqui nesse ambiente de paz também. Pensamos, eu e o Valdinho, de ter alguém, amigo nosso, que acompanhou a trajetória da casa para a palestra nesta manhã de sábado. E nós temos a alegria de contar com o Pedro Bonilha, que vai fazer a palestra hoje, a Lúcia, a sua esposa, e para nossa alegria também o César. Eu vi nascer o garoto, eu até assustei, vi o menino nascer. Aí eu pensei, mas é isso mesmo, 40 anos a casa, 38 o César. Então é com muita alegria que nós nos reunimos esta manhã de comemoração dos 40 anos de atividades da nossa casa. Nós vamos então orar em conjunto e em seguida vamos ouvir a mensagem que o nosso amigo irá nos proporcionar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, é motivo de muita alegria para todos nós estarmos aqui reunidos, buscando o envolvimento espiritual. Temos a certeza da presença amorável dos benfeitores espirituais, porque o Senhor mesmo nos ensinou que toda vez que nos reuníssemos em seu nome, o Senhor estaria conosco. E temos a certeza da sua presença, Jesus, através dos bons espíritos, desses amigos do bem que desejam o nosso crescimento, a nossa ascensão espiritual. Abençoa-nos a todos, envolva o nosso amigo Pedro nas bênçãos do seu amor, a fim de que neste clima de alegria cristã, nós possamos juntos nos alimentarmos do pão da alma, do alimento espiritual que todos nós carecemos. Abençoa-nos, Senhor, e em Teu nome iniciamos a nossa atividade. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Vamos ouvir o nosso amigo. Senhoras e senhores, moços e moças, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador. E louvado seja Jesus, que nos permite este encontro de paz sob as luzes da doutrina espírita nas terras de Votuporanga. Quando temos a oportunidade de rever e reencontrar amigos que são profundamente caros aos nossos sentimentos. Estamos no ano 32 da nossa época. Em seu trono de ouro, o imperador Tibério César descansa com a coroa do poder e o cetro entre as mãos. Roma domina o mundo.
O Império Romano, o império das águias dominadoras, já estendeu suas garras sobre os povos vizinhos e assim constituiu muitas províncias. O Império Romano é tão poderoso que chama o mar Mediterrâneo de nosso mar. Dessas províncias conquistadas, destacamos nesta manhã a província da Judéia, que, aliás, era uma das províncias mais problemáticas para que Roma pudesse administrar. Vamos encontrar o centurião Flávio Marcellus, que está servindo na Judéia sob as ordens de Pôncio Pilatos. Centurião romano é um homem responsável pela condução de uma centúria. Uma centúria é um grupo de 100 homens que se alinham em 10 fileiras com 10 homens cada uma delas. Assim, Flávio Marcellus está sediado na Judéia, servindo ao imperador sob as ordens de Pôncio Pilatos, o altaneiro procurador de Israel. Bom, Pôncio Pilatos vive sempre em conflitos com os judeus, porque os judeus sempre estão criando caso por poucas coisas, sempre fazendo muitas exigências, e isso faz com que o governador tenha sempre problemas com eles, não é? Bom, Flávio Marcellus, como todo romano, ele é politeísta, porque na época a qual nos referimos, todos os povos, com exceção dos judeus, eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses. E Flávio Marcellus, então, cultuava Júpiter, o deus dos deuses, Marte, o deus da guerra e das colheitas, Netuno, o deus dos mares e das tempestades, e Plutão, o deus do submundo, o deus do reino dos mortos. E assim a vida prosseguia para aquele povo que estava sediado na Judéia, enfrentando os problemas que eram pertinentes a qualquer província romana, no tempo a que nos referimos. Assim, Flávio Marcellus era, como todo romano, extremamente orgulhoso, orgulho da sua origem, e como todo romano também, prepotente em outras terras. Desse modo, Flávio Marcellus, ele cultuava Júpiter como o rei dos deuses, fazia oferendas a Marte, o deus da guerra, para que pudesse sempre ter sucesso nas suas campanhas militares. Evocava Netuno quando estava navegando pelo Mediterrâneo e era surpreendido por alguma tempestade. Mas temia Plutão, o deus do submundo, porque ele estava inseguro quanto à sua destinação. Como todos, Flávio Marcellus acreditava que ele, depois da morte, seria conduzido por Caronte. Caronte era o barqueiro do Rio dos Mortos. Acreditavam eles que quando a pessoa morria, o barqueiro Caronte o conduzia a sua alma, a alma do recém-morto, pelo rio Aqueronte, a fim de que ele fosse julgado e sentenciado. E quando julgado e sentenciado, estaria definido o seu destino. Era tão enraizado esse costume, essa crença, que as pessoas, era comum elas colocarem 2 moedas sobre os olhos do defunto, que era para pagar o barqueiro. E, uma vez julgada e sentenciada, a alma do morto tinha 3 destinos possíveis. Ela poderia ir para os Campos Elíseos, que era o local destinado à alma dos justos, dos honestos, dos virtuosos. Também poderia ir para o campo de Asfódelos, que era o lugar destinado às almas que não tinham expressão nenhuma, não tinham praticado mal, eram almas irrelevantes, também não tinham praticado bem. Então ficariam ali, no campo de Asfódelos. E tinha também o Tártaro. O Tártaro era o lugar mais temido. O Tártaro era destinado àqueles que haviam sido perversos, maus, aqueles que haviam provocado a desdita e o sofrimento para os seus pares. O Tártaro era governado por Plutão,
o Deus do submundo, o Deus do reino dos mortos. E o centurião Flávio Marcellus vivia preocupado, imensamente preocupado com isso, porque ele estava inseguro quanto à sua destinação. Era uma preocupação incontida. Ele já havia observado que, naturalmente, os gregos tinham as mesmas crenças e davam nomes diferentes aos mesmos deuses. Isso daí fortalecia a sua crença nessas crendices e também aumentava o medo que ele tinha. Para onde é que ele iria? Ele acreditava nisso tudo? Assim, acreditava. Todo romano acreditava. Mas ele, pelo medo que tinha de enfrentar Plutão, ele ficava em dúvidas. Será que isto tudo é verdade? Talvez numa atitude reflexa de autopreservação, ele imaginava, será que isto realmente existe? E assim, Flávio Marcelo vivia nessa angústia constante a respeito do que é que estaria destinado a ele quando deixasse a vida material. Ora, como disse no início, Pôncio Pilatos sempre estava aí com problemas com os judeus. Desta vez, era reclamação porque havia muitos salteadores nas estradas. Às vezes, chegavam ao despautério de ameaçar o governador de Israel, dizendo que iriam denunciá-lo ao imperador Tibério César, porque ele não estava agindo corretamente na governança da província. Então, agora a reclamação do momento era essa. Nós não podemos andar pelas nossas estradas com segurança, porque Roma, que governa a Judéia, não dá segurança aos judeus dentro da sua própria terra. E foi assim, então, que Pôncio Pilatos chamou o centurião e disse a ele que era para patrulhar as estradas e acabar com os salteadores. Flávio Marcellus selecionou 10 soldados da sua centúria e a cavalo se puseram a caminho em busca dos salteadores. Ele entendia, de acordo com a ordem de Pôncio Pilatos, que ele não poderia de maneira alguma retornar sem qualquer prisioneiro. E assim então, ele e mais 10 soldados da sua centúria, a cavalo, se puseram a caminho das estradas em Israel. Já fazia mais de um dia e meio que eles estavam cavalgando, quando Flávio Marcellus avistou à distância um grupo de homens que caminhava. Então, acelerou a marcha dos cavalos, levantando poeira na estrada. Aproximou-se do pequeno grupo e então fez as 3 perguntas fundamentais que se podem fazer aos desconhecidos. De onde vocês vêm? Para onde vão? E quem são vocês? O grupo permaneceu em silêncio. Ele tornou a perguntar, quem são vocês? Já com pouca paciência. Quem são vocês? De onde vêm e para onde vão? Então Simão Pedro, o apóstolo, deu um passo à frente e falou, eu me chamo Pedro, estamos vindo de Cafarnaum e vamos para Jerusalém. Então o centurião sorriu e falou assim, e por que é que eu tenho que acreditar em você? Por que eu tenho que acreditar? Eu, que estou à procura de salteadores na estrada. O Senhor pode acreditar em nós, porque nós estamos, e apontou Jesus, nós estamos em companhia de Jesus de Nazaré, nosso mestre e Senhor. O centurião arregalou os olhos, ficou perplexo. Ele já havia ouvido falar do Messias de Nazaré. As suas dúvidas quanto à destinação da morte estavam mais exacerbadas ainda quando ele estava em Israel. Porque lá em Israel ele tomou conhecimento de que, ao contrário de todos os outros povos, o judeu era o único povo que acreditava em um só Deus, enquanto todos acreditavam em muitos deuses. Foi lá em Israel, na Palestina, na Judéia, que ele viu que os judeus acreditavam que depois de mortos iriam para o céu ou para o inferno. E foi assim que ele ficava pensando, onde é que está a verdade? Nos campos elíseos?
no campo de Asfodébulos, no Tártaro? Será que o céu dos judeus é o mesmo Campos Elíseos dos romanos? Será que o inferno dos judeus é o mesmo Tártaro dos romanos, o Hades dos gregos? E isso daí exacerbava a sua insegurança quanto ao próprio destino e também aumentava o medo e as dúvidas que ele tinha. Mas agora ele estava ali, na frente do Messias Galileu, de quem ele já tinha ouvido falar coisas extraordinárias e sabia que as pessoas se encantavam com a sabedoria que ele tinha. Imaginou ele, na sua inocência, que iria solucionar de uma vez por todas a questão da destinação da sua alma. E foi assim então que ele, imaginando que teria uma resposta adequada, uma resposta segura, ele daria a estabilidade emocional para prosseguir até o fim dos seus dias, sem temer a destinação depois da morte. Ele olhou demoradamente para Jesus e aí então perguntou: o que é o céu e o que é o inferno? Jesus ficou olhando para ele e não respondeu. Ele tornou a perguntar, imaginando que talvez Jesus não houvesse escutado, não havia entendido a sua pergunta. O que é o céu e o que é o inferno? E Jesus abaixou a cabeça sem responder. O centurião se irritou. Ele estava acostumado a ser obedecido. Impaciente, começou a andar com o cavalo em volta de Jesus, com a intenção de intimidá-lo. Ele passava tão perto do mestre que as correias das suas sandálias raspavam a túnica de Nosso Senhor. E como não tinha resposta, a impaciência tomou um volume mais acentuado e ele tornou a perguntar: o que é o céu e o que é o inferno? E Jesus não respondeu. Os cavalos já estavam esbaforidos, os soldados estavam todos acompanhando a cena, os apóstolos estavam em silêncio. Foi então, quando impaciente, rilhando, rangendo os dentes, Flávio Marcelos desembaiou a espada e falou: não podes me responder? Não sabe que eu tenho o poder de te prender e de te condenar? Ergueu a espada para o alto e perguntou: o que é o céu e o que é o inferno? E Jesus então falou: aí começa o inferno. Quando Jesus disse, aí começa o inferno, olhando nos olhos do centurião Flávio Marcelos, que estava com a espada empunhada no alto, a natureza parou. Era como se aquele momento devesse ser eternizado no infinito e o ritmo da vida se desacelerou. O vento quente parou de soprar. Os pássaros pararam de cantar. As estrelas não se moviam mais no céu. A respiração dos cavalos suarentos tornou-se mais lenta. Os apóstolos ficaram estáticos e os soldados não podiam se mover. Flávio Marcelos segurava a espada erguida e não conseguia baixar a mão. E Jesus tornou a dizer a ele: centurião, aí começa o inferno. Fez-se aquele silêncio e Flávio Marcelos começou a tremer. O peso da espada agora lhe fazia pressão sobre a mão erguida. Tudo continuava como que parado. Era como se a natureza tivesse parado, o mundo tivesse parado. Mas o peso da espada, ele começou a sentir de uma forma cada vez mais intensa. Até que não aguentou. E então, descendo o braço, embainhou a espada. E quando embainhou a espada, Jesus apontou para a espada embainhada e falou: aí começa o céu. O centurião, de olhos parados, abaixou a cabeça e não conseguiu dizer mais nada. Cabisbaixo, sentindo-se humilhado, ele foi dirigindo o seu cavalo à distância e foi de uma forma automática
seguido pelos seus soldados. Quando ele começou a se afastar, é como se o ritmo da vida retornasse ao normal. Os pássaros começaram a cantar nas árvores e o vento quente começou a balançar as folhas. As nuvens começaram a se mover no céu. Aí podia-se ouvir o resfolegar dos cavalos cansados e os passos dos apóstolos. Flávio Marcelos foi saindo devagar e devagar desapareceu na estrada. Tempos depois, ele voltou para Roma, se desvinculou do exército romano, que era o orgulho da sua alma, o orgulho de ser ele romano, o orgulho de homem. A grandeza maior era ser um oficial romano. O centurião era o 6º oficial na ordem de comando de um exército comandado por um general. Não era muito pouca coisa, mas ele renunciou ao exército. E conta-se que depois voltou para Jerusalém e acompanhava Jesus à distância. Onde quer que Jesus estava, ele ali se encontrava. Aconteceu depois a tragédia do Calvário, que todos nós conhecemos, e a partir daí, Flávio Marcelos desapareceu e nunca mais foi visto em lugar algum. E sabe Deus e Jesus por quais caminhos ele andou depois e o que é que ele fez. O céu e o inferno. Onde é que começa o inferno para todos nós? O inferno para todos nós começa quando estamos com a angústia assabarcando o nosso coração. O inferno para todos nós começa quando cultuamos a inveja. Aí é que está o inferno, na angústia, na inveja, na maledicência, na ingratidão. Flávio Marcelos, erguendo a espada, simbolizou ali todas as questões negativas que podem envolver a nossa alma, já que a atitude dele era agressiva contra o seu semelhante. Assim como é agressiva a inveja, a ingratidão, a angústia para nós mesmos. Então, é aí que está o inferno, na revolta. Porque tem pessoas que se revoltam porque perderam o filho. Aí começa o inferno. Não na perda do filho, na revolta que se agasalha pela perda que se teve. Aí começa o inferno para qualquer um de nós. O inferno começa quando nos revoltamos no local de trabalho, porque este ou aquele agiu de forma desonesta para conosco. Devemos contornar a situação, mas não agasalhar a revolta, porque quando agasalhamos a revolta, aí começa o inferno. No local de trabalho, na via pública, quando nos dirigimos a algum lugar dentro de um automóvel e por alguma razão alguém nos fecha, ou mesmo nós podemos inadvertidamente fechar alguém, e aí as palavras se tornam ásperas, violentas, agressivas. Se for da nossa parte, já estamos vivendo o inferno. Se for da parte do outro, ao revidar, o inferno começa para nós. É assim que acontece. A revolta é a porta do inferno. E vejam só, ela está sempre aberta. Dentro do lar, ou na convivência com os nossos familiares. Porque ninguém é perfeito. Nós temos conflitos, seja entre esposo, esposa, marido, mulher, pai, filhos, entre irmãos, e por aí vai. Mas quando há revolta, e começamos a achar que a nossa família não é a família adequada, e nos revoltamos por estar nela, aí começa o inferno. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. O suicídio, aí começa o inferno da pessoa. Então, meus amigos, devemos estar atentos para estas coisas e sempre procurar ver aonde está o céu. Quando Flávio Marcelos embainhou a espada, Jesus disse, aí está o céu, aí começa o céu. Uma atitude de resignação. Então, onde é que começa o céu?
O céu começa quando somos gratos a alguém, porque faz bem ao outro e enche o nosso coração. O céu começa quando nós temos indulgência para com as imperfeições dos outros, seja o outro, a esposa ou o marido, o filho ou a filha. Aí começa o céu. Aí que começa o céu. Quando praticamos a caridade no trato com as pessoas. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Então vou pedir licença para contar um acontecimento pequenininho, que aconteceu lá no nosso Centro Espírita Chico Xavier, em Jales. Estávamos a falar, como hoje aqui, com as pessoas, e eu acabei por dizer a mesma coisa, que o céu começa quando a gente faz caridade para alguém. E aí então uma pessoa disse assim, no linguajar característico dela, que não teve oportunidade de frequentar as escolas e se pronunciava de uma forma até um tanto rude ou simplória. Seu Pedro, eu não tenho nada para dar para os outros, o senhor sabe disso. Mas quando eu vejo uma casca de banana no chão, eu tiro e jogo no lixo, para que assim ninguém pode escorregar nela. É assim a vida. É assim que funciona. Todos nós podemos, nas pequenas coisas, usar a caridade, praticar a caridade. E às vezes ninguém vê. Porque quando alguém tira uma casca de banana do chão, é uma coisa tão simplória que ninguém vai prestar atenção e ninguém vai ver. Ninguém vai falar alguma coisa em sinal de gratidão para aquela mulher. Mas Deus, nosso Pai, o onipotente, que tudo sabe, tudo vê, levou em consideração o ato de bondade que ela teve para qualquer desconhecido que porventura passasse por aquele lugar. Nós temos que estar imbuídos disso. Nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis. E por causa disso, a boa fé, a boa vontade, a caridade de muitos começam a esfriar. São tantas coisas erradas que a gente vê. O mal prevalecendo sobre o bem, a esperteza levando vantagem sobre a boa-fé. E se nós não tomarmos cuidado, nós passaremos a fazer parte do contexto em que vivemos. E não é porque a maioria age assim que a maioria está certa. A maioria gritava, solta Barrabás e condena Jesus. Era a maioria, mas estava errada. E isso custou para eles séculos e séculos de sofrimento. Então nós temos que ter cuidado, porque o céu começa na atitude cavalheiresca que temos para com a outra pessoa. O céu começa quando podemos ouvir alguém que está precisando de falar para desabafar ou para relatar um problema. O céu começa quando a gente pega um pedaço de pão e dá para alguém na porta da nossa casa ou em qualquer outro lugar. Os pobres já se acostumaram tanto com as misérias humanas deles e dos que têm. Porque até um tempo, quando alguém batia na porta da minha casa, perguntava assim, o senhor tem pão duro para dar? Porque já estavam acostumados que ninguém dá pão mole. O pão que está mole a pessoa guarda para o dia seguinte. Para o pedinte, ela dá o que está duro. Não. O céu começa quando a gente pega o pão e passa a manteiga para dar para o outro. É aí que começa o céu. É aí que começa o céu. Então é isto. Nós temos que ter este tipo de consciência para o nosso comportamento do dia a dia. Ao contrário de Flávio Marcelos, nós sabemos que o céu e o inferno não são lugares específicos. Se a gente disser assim, vamos para o inferno agora, porque é muito mais fácil do que ir para o céu, né? Então, só por experiência, a gente fala, vamos para o inferno agora. Para onde a gente vai? A gente pega um avião para onde?
Não existe um lugar, porque o céu e o inferno estão dentro de nós. Vejam que interessante. Num escritório de uma grande empresa, as mesas, era um grande escritório, as mesas eram praticamente ao lado uma da outra, com um intervalo assim, de 1,5 m, 2 metros entre elas. E chegou um rapaz, um jovem ainda, moço, irradiando alegria. Puxou a cadeira, sentou-se, colocou a mão na mesa do lado e disse assim: olha, você não acredita. Você não acredita a felicidade que eu estou vivendo. Ele falou: por quê? Porque meu filho nasceu. Não há alegria maior. Eu estou me sentindo como se estivesse no céu, no paraíso. E começou a trabalhar. Dali a pouco chegou a colega que sentava na mesa do lado. Sem o carregado, não cumprimentou ninguém. Sentou, puxou a gaveta com força, bateu de volta. E ele falou: nossa, o que foi? Ela falou: não, eu estou no inferno. Minha vida está um inferno. Mas o que é que aconteceu? Nossa, são problemas e problemas. Não aguento a minha família. Que inferno! Bom, aí então, se existe lugar, a gente chega à conclusão de que o céu e o inferno estão 1,5 m longe um do outro. Daí o perigo de quando a gente anda. Porque se a gente olhar do lado, a gente pode entrar tanto num quanto no outro. Para usar um termo, né, vamos dizer assim, materializado da questão. Então, veja bem, a mulher estava no inferno, o rapaz estava no céu. A distância entre um e outro era de 1,5 m. É que o inferno e o céu estão dentro de nós. O céu e o inferno está dentro de nós. Não é um lugar circunscrito. Ah, mas eu escuto falar que tem um lugar em que lá estão pessoas ruins. Eu já estudei as obras do Espiritismo, já vi as obras de André Luiz e Allan Kardec. Tem um lugar em que a turma fala que lá estão reunidas as pessoas que não agiram pelo bem. Não é assim. O que acontece é que as pessoas que são ruins, elas se comunicam, elas têm afinidade. O ladrão gosta de andar com o ladrão. Quem bebe gosta de estar no boteco com quem bebe. Quem faz mal aos outros gosta de andar com aqueles que praticam o mal. E aí então se reúne. Ué, é igual aqui. Aqui estão as pessoas que estão propensas a aprender mais para viver melhor, errando menos. Tenho certeza que não tem ninguém aqui que está chumbado na bebida. Se tiver, levanta a mão, vamos ver se eu não estou errado. Não, então. Não tem ninguém aqui que está chumbado na bebida. Por quê? Porque ele está junto com a turma do boteco. Agora, o que é que acontece? Os maus, os assaltantes, os ladrões, os maledicentes, aqueles que são desonestos, que prejudicam os outros, por uma questão de afinidade, eles se juntam. Se juntam em um lugar qualquer. E esse lugar qualquer é o que a gente chamava antes de inferno. Então, vamos dizer assim, se você quiser ir para o inferno, você tem que procurar essa turma, não é? Porque é onde eles estão. E quando morre? A mesma coisa. Os ladrões, os bandidos, os alcoólatras, os drogados e por aí vai, se reúnem por uma questão de afinidade e vão ficar num determinado lugar. Nós não estamos aqui num determinado lugar? Não, estamos. Então, é assim que nós temos que entender. Céu e inferno não são lugares circunscritos. É o estado íntimo de cada um. E o íntimo de cada um se atrai, se conjuga com o íntimo de um outro. E assim forma-se o grupo dos bons e dos maus. E a gente costuma falar que os bons vivem no céu. Claro, porque todos eles têm felicidade. A vida é bela, o sujeito ajuda a esposa, ele lava um prato. Porque tem homem que não passa nem perto da pia. Por que isso? Não vejo razão, né? Se bem que os homens aqui não vão querer ter a satisfação comigo na saída.
Vou sair pela porta dos fundos. Mas não custa nada lavar um prato, gente, o que é isso? O que é isso? Né? André Luiz foi médico na Terra e começou trabalhando no mundo espiritual, limpando um vomitado do chão. De modo que lavar o prato é café pequeno. Compensa até já lavar prato aqui, para quando chegar lá, já começar lavando o prato. Melhor do que limpar vomitado. Mas, enfim, é assim que nós temos que entender. É assim que nós precisamos entender. Por quê? Para viver melhor. A casa onde você mora é um céu ou um inferno? Depende de você. Do que você faz dentro e do que você faz fora. Porque o inferno ou o céu te acompanha onde você está. Então, tenhamos nós consciência disso. Tenhamos sempre em mente que nos mais diferentes problemas e conflitos da vida, nós podemos nos apegar a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Não é a este, ou não é aquele, ou não é aquele outro. É a Jesus. Este, aquele ou aquele outro pode ajudar na interpretação do que Jesus disse. Aí sim. Mas sempre Jesus. Por isso mesmo, a gente tem a plena convicção de que nós nunca, nunca estamos sozinhos. Nunca. Nunca podemos nos sentir abandonados. Nunca podemos nos sentir prejudicados pela vida, porque Deus é bom. Nunca podemos imaginar que nós sofremos de forma arbitrária e passamos por aquilo que não devemos passar. Não. Deus vela por todos nós. Jesus nos acompanha de muito mais perto do que nós podemos imaginar. Os seus ensinamentos estão aí para todos nós indistintamente. Então, nesta manhã especial, em que se comemora os 40 anos do Grupo Espírita Maria de Nazaré, que eu tive a felicidade de acompanhar desde os tempos primeiros. Nesta manhã comemorativa e radiosa, que Deus estenda as suas bênçãos sobre todos nós. Que a paz que nós encontramos aqui possa nos acompanhar para os nossos lares, a fim de que o céu se estabeleça em nossas casas, em nossas atitudes. Que Deus, nosso Pai, o Onipotente, seja louvado. E que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, nos abençoe sempre. Muito obrigado.